Oi, meu nome é Ney Vilela e nós estamos falando sobre política no Brasil. O período ao qual nós vamos nos referir agora vai de 1945 a 1964, chamado de período populista. Em verdade, esta é uma fase da história brasileira de grandes transformações sociais. O Brasil, no ano de 1960, finalmente passará a ter população urbana superior em número à população rural. Esta mudança é algo que vai se refletir, evidentemente, e com muita força na política. Temos também um ambiente mundial de Guerra Fria. Nesse ambiente mundial, duas superpotências, seja lá o que ocorrer, elas acabam ou uma ou outra ou ambas levando vantagem. Uma delas é a União Soviética, dita comunista, mas que na verdade é um governo, é uma estrutura que se assenhora do poder lá na União Soviética, que nós poderíamos chamar de estrutura que privatiza o Estado nas mãos de um pequeno colegiado de líderes comunistas. Do outro lado, nós temos a terra de Marlboro, a pátria da liberdade, os Estados Unidos, onde, a bem da verdade, liberdade mesmo, ela é usufruída pelos grandes conglomerados econômicos às custas de uma opressão tênue em relação a uma pequena parte da população e bastante vigorosa em relação a grandes extensões populacionais de todo o planeta Terra. Bem, o que significa esse tipo de situação no ambiente brasileiro? Significa que os principais atores do movimento político vão se dizer caudatários de um ou outro grande grupo da Guerra Fria, ou caudatário da pátria de Marlboro, ou caudatário da pátria do socialismo. Bem, nesse momento histórico, nós veremos a construção de partidos políticos, alguns que vão se colocar dentro daquele viés populista que pretensamente defende os mais humildes, os operários, mas que objetivamente defende interesses de castas de funcionários públicos e de alguns empresários que, incompetentes, preferem não ter que concorrer com o capitalismo internacional e, por isso, preferem uma política nacionalista. Esses partidos demagógicos populistas são principalmente o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, construído principalmente com os pelegos sindicais da época do populismo varguista do Estado Novo, e outros setores do nosso empresariado que não quer saber de competição internacional. Esse é o PTB. De outro lado, nós vamos ter aqueles que vão se dizer aliados da pátria de Marlboro. Eles estarão principalmente na UDN, União Democrática Nacional, e que é constituída por um empresariado ávido de competição, de enriquecimento e principalmente encontrou, dizendo que o PTB é comunista, um jeito de tentar reduzir drasticamente os benefícios ou
as defesas que foram construídas por lei no interesse do operariado brasileiro. Temos um outro partido que navega entre as duas posições, mas que paulatinamente vai se aproximando do PTB. Trata-se do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata tem nas suas fileiras muitos dos velhos fazendeiros da época do café com leite e que não veem nenhum problema em se amparar perto do PTB, uma vez que os camponeses continuam totalmente distantes das leis trabalhistas, os camponeses não são beneficiados e não têm articulação para procurar esses benefícios. Muito bem, os governos de Eurico Dutra e o segundo governo de Getúlio Vargas são governos com propostas ainda muito assemelhadas à da época anterior de Getúlio Vargas, mesmo sendo o Eduardo Gomes um grande fã dos Estados Unidos. Objetivamente, na administração pública, ele não se desvincula das estruturas burocratizantes criadas por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele, quando chega pela segunda vez ao poder, pelo voto, ele continua com o projeto estatizante, o projeto burocratizante e já algo lento de movimentos na dinâmica economia internacional. O Getúlio Vargas, ele acaba também se aproximando cada vez mais do sindicalismo, né, que, afinal de contas, ele mesmo objetivamente criou no Brasil, e, nesse sentido, passa a ser considerado pelos grandes empresários brasileiros um fator de aumento de custos. Os empresários, eles querem se livrar da legislação trabalhista e, apoiados no discurso anticomunista, se articulam para derrubar Getúlio. A verdade é que o empresariado industrial brasileiro, que se vincula ao crescimento econômico capitalista internacional, ele não encontrou nem lideranças, nem discurso para ganhar eleições. O último momento de relativa tranquilidade democrática foi o do governo Juscelino. Relativa tranquilidade durante o governo. Juscelino, para chegar ao poder, ele passou por vários momentos bastante tensos da luta entre aqueles que se dizem aliados dos Estados Unidos e aqueles que se dizem pró-socialistas. O governo Juscelino Kubitschek, que conseguiu uma relativa estabilidade política, foi um governo francamente progressista do ponto de vista econômico. Mas Juscelino era uma figura diferenciada. Na sua sucessão, nós tínhamos como representante da UDN um outsider, o Jânio Quadros, e do lado das forças que apoiavam o industrialismo pró-americano e de abertura econômica, nós teremos candidatos que não vão funcionar direito. O Jânio Quadros, a bem da verdade, se apropriou do apoio dos grandes empresários. Ele era uma figura muito complexa e, por conta dessa complexidade e, no final das contas,
de alguma inabilidade política, embora ele tivesse grande habilidade para amealhar votos, o governo Jânio Quadros não deu certo, né? Jânio ficou 8 meses no poder e, como ele havia se aliado com forças do sindicalismo, o vice dele, João Goulart, chega à presidência da República em 1961. A gente percebe que existe uma contradição entre o que o João Goulart representa politicamente e as forças que, em última análise, o colocaram no poder. Forças que, na verdade, lutaram para colocar Jânio Quadros no poder. O João Goulart, ele tinha uma consciência bastante precisa do que ele representava. Ele foi se aproximando cada vez mais das forças chamadas de esquerda, mas que, por favor, não esqueçam, eram forças que representavam um sindicalismo pelego e um funcionalismo público burocrático e cheio de vantagens especiais que o transformavam, de certa forma, em classe dominante. O João Goulart, ele mesmo tendo, muito provavelmente, a consciência dessa situação algo contraditória, ele se aproxima desses grupos. Do outro lado, percebendo que, do ponto de vista eleitoral, não tinham mais grandes chances de chegar ao poder, os empresários que pensavam em termos internacionalizantes, que pensavam em se vincular ao crescimento capitalista dirigido pelos Estados Unidos, estes empresários apontam João Goulart e seus seguidores como figuras que estariam levando o Brasil para o abismo comunista. Estes empresários aproximam-se cada vez mais de setores reacionários do Exército e, tendo a consciência, repito, de que não conseguiriam ganhar eleições, acabaram patrocinando um golpe em finais de março, começo de abril de 1964. Sobre isso falaremos na nossa próxima reunião. Por favor, fique em casa. Você precisa se cuidar, até porque você é importante para todos nós. Fica, por último, com o meu abraço.